Bom dia, hoje são 16 de maio de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo aqui, caro amigo, mostrando a ignorância do apóstolo Paulo sobre a mulher, sobre o sexo. Tenho dito aqui, nos vídeos anteriores, que o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, escreveu o artigo que aqui está no jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. O ministro Marco Aurélio Melo fez o artigo com o título Direitos da Mulher, Avanços Incompletos. Pois bem, estou mostrando aqui a parte primeira, inicial, do artigo do ministro Marco Aurélio. O início do artigo dele. E com isso eu remeto você, amigo, ao Novo Testamento, ao cristianismo. E veja a ignorância dos cristãos primitivos em relação à mulher. E não só em relação à mulher, em relação a vários pontos, que isso aí vou mostrando ao longo do tempo. Pois bem, então aqui vamos a mais uma liçãozinha. Vou aqui mostrar para você o início do artigo do ministro Marco Aurélio Melo. E em seguida, vamos ver aqui outra passagem bíblica lá no Novo Testamento, mostrando a ignorância do apóstolo Paulo em relação à figura da mulher. O que eu quero dizer aqui de forma bem clara é que, como diz aqui o ministro Marco Aurélio Melo, a mulher, ao longo do tempo, principalmente no mundo antigo, a mulher era tratada como coisa, como um objeto, mera propriedade do marido. Uma propriedade que passava do pai para o marido. A mulher era escrava do homem. No mundo antigo era assim. É por isso que esse quadro negativo da mulher está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo. E estou mostrando aqui a insubordinação, né? Ou melhor dizendo, a subordinação da mulher ao homem. Em toda a Bíblia, e aqui no caso na Bíblia cristã, no Velho Testamento, sociedade hebraica, e no Novo Testamento, sociedade judaica, a mulher como um ser desprezível. Vamos lá. Pois bem, aí está o artigo do ministro Marco Aurélio Melo. Vamos ler apenas o ponto primeiro, tá? Aqui do início do artigo dele. Vamos lá. Ele diz assim, abre aspas, por longo tempo negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para a do marido, sendo-lhe vedado praticar atos da vida civil de forma geral. Abre aspas aí, fecha aspas. Eis aí uma verdade dita pelo ministro Marco Aurélio Melo, um homem culto, estudioso, que conhece a história e que conhece a história da mulher no mundo em que vivemos. A mulher sempre foi tratada como um saco de pancadas. Por exemplo, mais um exemplo aqui. Por que na lenda bíblica de Adão e Eva, por que nessa lenda escreveram aquela fábula em que a cobra, a serpente, engana a Eva, a mulher? Por quê? Por que não foi escrito a serpente, a cobra, enganando o homem, o Adão? Sabe por quê? Por uma razão bem simples, é porque no mundo da Bíblia, a mulher era tratada como coisa, como mera propriedade do homem, um ser burro, um ser sem importância alguma. É por isso que escreveram aquela bobagem que está em Gênesis, em que a cobra, a serpente, engana a mulher, Eva, mas não engana o homem. Por quê?
porque o homem era um ser inteligente, esperto demais, jamais ele seria enganado pela serpente. Aí a serpente pegou a mulher, que é fraquinha da cabeça, é burrazinha. Aí a mulher, Eva, foi enganada pela serpente. Só assim foi possível cair o homem. Depois a mulher foi e ofereceu o fruto ao homem. Entendeu? A fábula, como mostra a subordinação da mulher ao homem, a mulher vista como um ser inferior. Pois bem, agora vamos a mais uma passagem na Bíblia, lá no Novo Testamento. No cristianismo, o cristianismo via a mulher como um ser desprezível, porque na sociedade judaica, na época em que os evangelhos foram escritos, em que as epístolas de Paulo foram escritas, a figura da mulher, a posição dela social, dentro daquela sociedade judaica, era de inferioridade ao homem. É por isso que a mulher apanha também, e muito, no Novo Testamento, no cristianismo propriamente dito. Vamos a mais uma passagem do fanático cristão apóstolo Paulo. Pois bem, aqui temos o Novo Testamento da Bíblia cristã, obviamente, porque só existe Novo Testamento na Bíblia cristã. Temos aí mais uma passagem, uma das cartas do apóstolo Paulo aos irmãos cristãos em Corinto. Daí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Muito bem, vamos ver aí o capítulo 14 e versículos 34 e 35. Veja o que está escrito aí. Vamos lá. 34 e 35. Diz assim: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Fecha aspas. Você viu aí, amigo, o atraso que era a civilização judaica na época em que os evangelhos foram escritos, na época em que as cartas de Paulo foram escritas. Como você vê aí, a mulher, no mundo cristão, ocupava uma posição inferior à do homem. Tudo de bom para o homem, o que não prestava para a mulher. E aí você vê de forma bem clara, não é? Na carta de Paulo, apóstolo Paulo. Muito bem. E você viu aí no artigo do ministro Marco Aurélio Melo, que ele diz certinho que ao longo do tempo negou-se à mulher a capacidade jurídica da mulher. A mulher não tinha direitos de cidadania. Apenas esses direitos eram garantidos ao homem, ao macho. Daí a inferioridade da mulher no mundo cristão, Novo Testamento, e no mundo hebraico, Velho Testamento. A mulher, um saco de pancadas. O apóstolo Paulo diz aí que as mulheres deveriam ficar caladas nas igrejas. Muito bem, não era permitido falar. E elas deveriam também ficar caladas fora do lar, fora da igreja, nas ruas, nos lugares públicos. A mulher, na época da Bíblia, Novo Testamento, a mulher não podia falar, só podia falar em casa, diante do marido. E ela não sabia nada, ela era uma idiota, ela tinha que ouvir conselhos do marido e nunca dar uma opinião própria, porque a mulher não tinha capacidade para isso. Veja a visão negativa da mulher no cristianismo. Veja bem aí, o apóstolo Paulo, no capítulo 14 e 34, versículo aí, vamos repetir, ele diz assim: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas,
porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Veja aí a expressão, como também a lei o determina. E ele tinha razão, o apóstolo Paulo, na ignorância dele, no mundo ignorante em que ele vivia, ele teve razão em se referir à lei, porque a lei judaica, ou seja, a lei que regia a sociedade judaica, na época em que os evangelhos foram escritos, as cartas de Paulo foram escritas, o Apocalipse foi escrito, os Atos dos Apóstolos foram escritos. Nessa época aí, as leis lá da sociedade judaica realmente determinavam que a mulher era um ser inferior, um ser que deveria viver sob os cuidados do marido, sob a orientação do marido, porque ela era um ser inferior. Daí a submissão da mulher ao homem, ao macho. E isso em toda a Bíblia. Líderes religiosos pregam aos fiéis, aqueles que se sentam em banquinhos de igrejas, dizem que a Bíblia trata a mulher com respeito, trata a mulher com amor, que a mulher é tudo na Bíblia. Isso é conversa fiada. Os fiéis que se sentam em banquinhos de igreja acreditam nessa besteira porque eles não procuram conhecer como era a vida social da mulher no mundo da Bíblia, na civilização hebraica e na civilização judaica. Aí eles não procuram conhecer e passam a acreditar em líderes religiosos, pois aí está a verdade. Para se entender a Bíblia, não existe outra saída. É estudá-la com responsabilidade, é estudá-la com a luz da história, é estudá-la com as regras do mundo social em que os livros bíblicos foram escritos. Só assim você vai entender a Bíblia. O resto é fantasia, é pura superstição. Obrigado.